Bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro, chegamos no último dia de setembro de 2020. Amanhã já começa um novo mês. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor projetou o seu plano, o seu sonho sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre nós, como povo de Deus, em nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Tudo bem? Tia Rosária, Deus abençoe a senhora. Beijo para a senhora aí, para todo mundo. Em Salvador, né? O povo soteropolitano. Deus abençoe a todos. Nós estamos falando da palavra do Senhor, como todos os dias, e estamos nos colocando diante da presença do Senhor para lermos a palavra, para aprendermos a palavra e para orarmos essa mesma palavra e colocando as nossas vidas, as nossas casas, famílias, os nossos lares, os nossos queridos diante do Senhor, né? E também o nosso país, o nosso Brasil. Então é lermos a palavra, pensarmos um pouquinho e orarmos pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso país. Esse é o nosso projeto de vida aqui de todos os dias às 10 horas da manhã. E eu quero continuar falando sobre a passagem, né? A passagem de Malaquias para Mateus, né? Passagem de Malaquias para Mateus são 400 e pouquinhos anos, alguém diz que são pelo menos 430 anos, né? Fazendo alusão exatamente ao tempo que o povo, né, de Deus ficou na terra do Egito, no cativeiro egípcio, que também foram 430 anos. Bom, mas está entre 400 e 430 anos, mais ou menos entre Malaquias e o livro de Mateus, né? Os escritos de Mateus, do apóstolo Mateus, né? Porque Mateus era um apóstolo. Então, o que significa isso? Oi, tudo bem? Bom dia, Eva. Paz do Senhor, Deus abençoe você, tua família, Carlos, filhas, genros, netinho, minha tia Alzira também. Deus abençoe a senhora, tia Alzira. Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus. Bom, então a gente tem falado a respeito disso, essa passagem, porque ela é muito importante. Porque a Bíblia fala, a gente leu, lembra em Ezequiel, e também a gente leu em Apocalipse, porque Ezequiel fala, mas também Apocalipse fala, que nós temos uma das marcas daqueles que vivem na plenitude, no mover do Espírito Santo, que eles têm, né? Eles são como a águia, e não é apenas a águia, mas a águia que voa, né? Por que a águia que voa? Qual a razão dessa figura de linguagem, águia que voa? Porque a águia era para a cultura da época da antiguidade, e é até os dias de hoje, um dos animais que mais alçam voo, né? Das aves que mais alçam voo, que voam mais alto, né? Do grupo das aves, das espécies de aves, a águia que voa mais alto. Então, olha, águia que voa é por quê? Porque olha de longe, olha a distância, vê todo o quadro, né? Então tem uma, vamos dizer assim, uma visão mais panorâmica de tudo que está acontecendo ao redor. Então eu sempre chamo você a atenção para enxergarmos dessa maneira, porque a gente vê mais claramente o que está acontecendo de maneira contextualizada, circunstancial, mas também a visão de longe, a distância, para enxergar o todo, como se fosse um grande... Eu imagino, né? Eu sempre penso como se a existência da humanidade, do universo, fosse um grande quebra-cabeças na mão do Senhor, e o Senhor tem todas as peças e Ele vai colocando e Ele vai ajustando, né? Isso não significa que nós não tenhamos vontade própria. Eu sempre falo que o maior dom da humanidade, do homem, do gênero humano, é o dom do livre-arbítrio, né? Essa coisa dos políticos falarem, né, e nós falarmos, como na democracia brasileira, né, que nós
estamos no Estado de Direito, esse chamado Estado de Direito não foi criado pelo homem há séculos atrás, não, há milênios, por Deus, porque Deus já nos criou com Estado de Direito. Nós temos o direito de fazermos, agirmos como quisermos, né? E sempre na obra, na palavra de Deus, Deus sempre pontua isso de maneira muito clara. Cabe a mim escolher. Ele diz lá em Deuteronômio que eu devo escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, entre a enfermidade e a saúde. Depois ele diz, mas cabe a mim escolher. E aí depois ele fala, eu sugiro a vida, eu sugiro a bênção, eu sugiro a saúde. Ele até sugere, ele coloca todos os equipamentos, todas as ferramentas possíveis para que eu possa viver a bênção, a saúde e a vida. Cabe a mim decidir. Então isso é em toda a Bíblia, tá? Então às vezes eu vejo alguns líderes zombando dos outros líderes, né? Falando, porque o pastor mandou e fulano obedeceu. A maioria das vezes não é assim. E eu não estou falando de nada pessoal, nada particular, mas não é assim. Isso aí é uma maneira muito chocosa de falar, primeiro do ser humano, depois do líder, né, do pastor, e depois do próprio Deus. Como isso? Eu tenho poder de ação, né? E sempre é bom deixar bem claro isso, porque nós estamos crescendo no Senhor, estamos desenvolvendo no Senhor a nossa fé, a nossa relação, a nossa conexão, então isso é importante. Voltando aqui, então nós vimos nesse processo, com olhos de águia, como diz a palavra, nós vimos nesse processo que o Egito foi para o povo aonde o Senhor germina, gestaciona uma nação. Entra a família, sai nação. Como essa nação sai? Essa nação sai rica, poderosa e principalmente constituída. Por quê? Porque ela oferece os seus primogênitos no altar do Senhor. Enquanto os primogênitos do Império Egípcio morrem, porque era assim que era necessário ser, continua sendo. O primogênito, o principal, o primeiro, o mais importante, pertence ao Senhor. A matriz, né, pertence ao Senhor, porque é a oferta de Abel. Então, o povo sai constituído numa condição primogênita, de primogenitura. Depois o Novo Testamento vai explicar isso, né? Não vou entrar na questão agora, mas o Novo Testamento diz que nós somos uma nação de primogênitos, tá? Então, sai uma nação de primogênitos, passa pelo deserto, fazendo alusão exatamente à nossa vida, porque nós somos esse povo também. Porque nós, a partir do sangue do Cordeiro de Deus, nós saímos, ainda que passemos pelo deserto, que significa essa vida, né? Mas eu tenho uma direção. Qual é a direção? A Canaã. Se não terrena, local, geográfica, a nossa Canaã é a Canaã espiritual. Então, exatamente essa nação de primogênitos vai em direção a Canaã, né? Naquele tempo, numa Canaã local, geográfica, uma Canaã lá no Oriente Médio, né? Então esse povo sai como nação. Chegando na Canaã, boa parte, a esmagadora maioria, morre no deserto. Por quê? Porque murmurava nas suas tendas, ou seja, entre aspas, reclamava de Deus. E Deus falou, não é possível que esse povo vai entrar, né, na terra prometida. E só entram Caleb e Josué com suas famílias. De 3 milhões que saíram da terra do Egito, somente 2 famílias. Família de Josué, de Caleb, e lógico, os descendentes desse povo de 20 anos para baixo é quem entra na terra prometida. O restante morre todo no deserto.
Bom, aí esse povo entra. Esse povo vai capengando, vem o tempo dos juízes, capenga cada vez mais. Depois vem o tempo da monarquia, dos reis, começando por Saul, Davi, e os descendentes de Davi nem sempre estão de acordo com a vontade do Senhor, e o povo vai enfraquecendo, até que vem a invasão babilônica. Na invasão babilônica, o povo é levado cativo para a Babilônia, e nesse momento, o povo é forjado para ser comerciante, porque o povo aprende a atividade mercantil e o povo aprende a ter uma identidade não de terreno, de território, de pátria, mas uma identidade espiritual, principalmente através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tanto é verdade que o Senhor os coloca como supervisores de todo o império babilônico. Esse império babilônico é invadido pelos Medo-Persas. Os Medo-Persas, o Império Persa, a gente chama mais Império Persa porque os persas, a Pérsia era mais importante dos três conglomerados, né? Então a gente fala Império Persa. O Império Persa domina toda a região, mas isso não fica, isso não foge ao controle, ao domínio, à administração de Deus. Por quê? Porque Deus coloca os seus representantes, os seus embaixadores, por sobre o reino, como aconteceu na Babilônia com Daniel e seus 3 amigos. Porque no reino persa, no Império Persa, Daniel é levantado. E Daniel é transformado em primeiro-ministro. Daniel, depois do imperador, ele é a pessoa mais importante. E esse momento forjou o povo a criar as sinagogas. As sinagogas foram lugares, e são até hoje, lugares muito importantes para a divulgação da palavra de Deus, né? Hoje da Torá, né? Naquele tempo também era a Torá, mas hoje é da palavra de Deus, a Bíblia do Antigo Testamento lá para os judeus. Mas as sinagogas, elas foram importantes. Eu até falei ontem que, por exemplo, o Antigo Testamento, ele foi todo compilado no grego numa sinagoga, na sinagoga de Alexandria. A segunda cidade mais importante do mundo era Roma e depois Alexandria, fundada por Alexandre o Grande. Bom, depois as sinagogas foram estabelecidas, onde haviam pelo menos 10 homens, 10 chefes de família naquela região. Se quisessem criar uma sinagoga, criavam. Essas sinagogas sublinharam, né, a pessoa do mestre, do rabino, do rabinato nessa época, e as sinagogas foram instrumentos tão importantes que, se você se lembrar, quando Jesus traz a sua primeira palavra de quem ele era e do que ele estava fazendo, a Bíblia fala que ele entra numa sinagoga e lê a palavra de Isaías 61. E o Espírito de Deus está sobre mim. Nas viagens missionárias de Paulo, Paulo sempre começou na cidade, na sinagoga, onde ele lia a palavra e se encontrava com os mestres. Então a sinagoga foi um instrumento, uma ferramenta de Deus maravilhosa. Bom, então, Egito transformou o povo em nação. Babilônia transformou o povo no espírito de judeu. Não precisava estar em Israel para ser judeu, né? Judeu estava em qualquer lugar, e se ele professasse, se ele celebrasse, se ele lembrasse da sua história, da sua origem, ele era um judeu. Quando vai para o Império Persa, cria sinagogas, que eu reputo ser muito mais importante do que o próprio templo, porque é na sinagoga que se divulgou a palavra, foi na sinagoga que se traduziu do
aramaico do hebraico para o grego, e essa palavra foi distribuída pelo mundo inteiro, e todos os povos, se quisessem, aprenderiam das profecias e do nascimento de Jesus Cristo, porque todos os escritos proféticos também foram traduzidos. Bom, aí vem o Império Grego, né? O Império Grego, e Xerxes, a gente conhece na Bíblia como Assuero. Xerxes foi numa batalha contra a Grécia, e ali num caminho estreito ele perde a guerra, e aí a Grécia começa a invadir e a dominar o mundo através primeiro do pai do Alexandre, que não era um grande estrategista de guerra, um grande general, mas aí Alexandre herda essa condição, e Alexandre atinge todo o globo terrestre, todo o mundo conhecido, em apenas 13 anos. Alexandre começa com 20 anos, ele morre aos 33 anos, mas ele domina tudo. E Alexandre, ele coloca os seus herdeiros, porque ele não tinha filhos, então ele coloca generais. E um dos generais era o Ptolomeu, que herdou toda aquela região da Palestina. E mais em 165 a.C., os Seleucidas, que são também herdeiros de Alexandre, dominam os Ptolomeus e se apoderam daquela região, né? Só que aí os Macabeus, que eram os descendentes de Matatias, alguns chamam de Matatias, outros de Matias, né? Judas Macabeu, ele guerreia contra a invasão dos Seleucidas na pessoa de Antíoco Epifânio, e aí eles se apoderam de Jerusalém e de toda aquela região, e por 100 anos, né, existe um domínio macabeu, um domínio judeu da própria região. Mas aí vem o romano, né, o Pompeu com o Império Romano, e atinge toda aquela região, e o Império Romano começa a dominar aquela região. Bom, se na Babilônia o povo teve uma característica, né, foi gravada uma característica no povo, no Egito e no Império Persa também foi gravado. O que foi gravado no Império Grego? O Império Grego foi gravado a cultura. Se de um lado não foi tão saudável assim, mas do outro, a Bíblia pôde ser distribuída, e na língua grega, porque Alexandre ficava preocupado com a cultura, porque ele era um discípulo de Aristóteles, né? O grande pensador e filósofo grego Aristóteles. Então ele levava no bojo do seu domínio filósofos, professores, mestres, e pessoas que ensinavam, por incrível que pareça, que ensinavam também alguma coisa da Bíblia, da cultura, da moral, do entendimento de povo, de temor de Deus. Foi uma grande bênção nesse aspecto. E aí a cultura grega, ela se encarrega de distribuir a palavra de Deus. Com o romano, o que o Império Romano traz? O Império Romano traz a noção de lei, de sentença, porque os romanos eram bons nisso, mas muito mais do que isso, os romanos, eles abrem as portas do mundo, porque os romanos começam a fazer estradas por todo o mundo conhecido. Por incrível que pareça, quando você vai na Itália, em Portugal, muitas regiões ali da Alemanha, muitas regiões da Europa, mais a Europa antiga, você tem estradas, você tem aquedutos, né, trabalhados na lateral dessas estradas por romanos até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, o que representou principalmente o poder de avanço e de pavimentação de estrada por todo o mundo que os romanos fizeram. E com isso,
os romanos, eles quebraram toda a resistência de povoado, de povos, de nações, de reinos. Por quê? Porque eles eram um império, então não tinham comportas, vamos dizer, não tinha alfândega, não, porque era tudo romano. E por causa disso, a palavra de Deus ela foi distribuída fartamente por todo o mundo conhecido. E aqui é que começa a história dos evangelhos. E é aqui que a gente vai pensar um pouquinho sobre, de maneira introdutória, não vai dar tempo de falar tudo, mas o que significam os evangelhos. Bom, os evangelhos você tem Mateus, você tem Marcos, Lucas e João. Sendo que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. Por que eles são sinóticos? Eles são parecidos porque eles têm a mesma base, uma base chamada proto-Marcos, ou seja, escritos baseados, inspirados naquilo que Marcos escreveu, que é o Evangelho de Marcos. Porque o Marcos ele foi tanto discípulo de Pedro, que possivelmente ditou o Evangelho, como também ele foi discípulo de Paulo e de Barnabé. Puxa vida, Marcos foi um cara sortudo, porque ele foi discípulo de Pedro, mas também ele foi discípulo de Paulo. E ele escreveu de uma maneira muito rápida, muito acelerada, muito ativa, né? Você não tem muita coisa sendo falada, mas tem muita coisa sendo feita. E Marcos tem essa marca. E por sobre aquilo que Marcos escreveu, Mateus e Lucas escreveram também, claro, com as suas particularidades, com aquilo que eles enxergaram no ministério de Jesus. João não, João já escreve com outro objetivo, com uma outra intenção o Evangelho de João. Até porque o Evangelho de João é o último livro da Bíblia. O Evangelho de João, cronologicamente falando, é o último livro a ser escrito da Bíblia, né? Cronologicamente falando, seria o livro de número 66, tá? Dos 66 livros da Bíblia. Então, você tem toda essa visão. E quando você olha o livro de Mateus, qual é a intenção, qual é o sentimento do escritor Mateus, né, inspirado pelo Senhor? É mostrar o Jesus histórico. Por isso que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é o evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento. O livro de Mateus tem mais de 60 citações do Antigo Testamento. Por quê? É exatamente o livro que faz a ponte entre o Antigo e o Novo. Entendeu? Então o livro de Mateus fala do Jesus Messias, do Jesus histórico. É por isso que Mateus começa com a genealogia a partir de Abraão. Se você vai lá no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele fala Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e assim vai. Por quê? Porque é o Jesus Messias, é o Jesus prometido, é o Jesus histórico, é o Jesus que é descendente de Davi, porque é o Jesus Messias, é o Jesus prometido, é o Messias prometido, é aquele que o Senhor havia prometido lá na antiguidade, estava se cumprindo agora toda a palavra dos profetas em Jesus. Bom, se Mateus sublinha isso, o que pontua Marcos? Marcos sublinha o Jesus servo. Por que Jesus servo? Aí você vai entender o sentimento de Marcos. Porque Marcos possivelmente é escrito numa região dominada por Roma. E ele escreve aos romanos. E a maior preocupação dos romanos era não ter um concorrente do imperador. Então, tudo que fosse, ou que demonstrasse alguma concorrência com o imperador, o romano já ia de pau e já acabava com tudo. Então, Marcos se preocupa em falar do Jesus servo. É por isso que ele fala de um Jesus que ele sublinha mais o Jesus fazendo milagres, servindo pessoas
de todos os continentes, né? Operando milagres para pessoas que são fora do povo judeu. Por quê? Porque a preocupação de Marcos é mostrar um Jesus servo, porém poderoso, mas ainda o servo, ou seja, ele não quer disputar a coroa, ele não veio para disputar a coroa com o imperador de Roma. O reino dele é outro reino. Então, qual a preocupação de Lucas? A preocupação de Lucas, porque Lucas escreve para um remetente grego, Teófilo, né? Que era grego. Então, a preocupação de Lucas é escrever para o povo de cultura grega, de ascendência ou descendência helenita, né? Os helenistas. Então, Lucas escreve a respeito de um homem perfeito, Jesus, o homem perfeito. Por que homem perfeito? Porque ele fala de um homem que era caridoso, ele fala de um homem que fazia sinais, prodígios e maravilhas, mas ele fala de um homem que se preocupa com a viúva, ele fala de um homem que se preocupa com o endividado, ele fala de um homem que se preocupa com o pecador, ele fala de um homem que se preocupa com o enfermo, com o maldito, por exemplo, o leproso. Então, Lucas, ele fala de um homem que se manifesta perfeitamente, plenamente perfeito, que é o Senhor Jesus. João não. João já fala de um Jesus Deus. O Evangelho de João, em termos assim de estudo, é até, ao contrário do que muitos dizem, é até um evangelho um tanto quanto mais, vamos chamar de difícil. Por quê? Porque João fala muito do Jesus Deus, que faz a ligação entre a humanidade e a Trindade. Então Jesus é o pontífice, né? A gente aprende na cultura católica, né? Pontífice, sumo pontífice. É a ponte perfeita, é a ponte eterna, é a ponte mais alta, suprema, maior, né? Mais plena de toda a existência do universo. Então Jesus é essa ponte. Então é o Jesus Deus. Olha que incrível, né? Mateus mostra o Jesus Rei. Marcos mostra o Jesus Servo. Lucas mostra o Jesus Homem Perfeito. E João mostra o Jesus Deus. De todas as maneiras, eles mostram Jesus maravilhosamente bem, perfeitamente bem, eternamente bem, completamente bem. Nossa, é maravilhoso, glória a Deus. Vamos orar, colocar diante do Senhor, porque quando a gente olha historicamente não no sentido técnico, mas historicamente no que significa a manifestação do Redentor, do Messias, com todos esses detalhes, você fica olhando de longe assim, com a mente, como diz a Bíblia, né? Que a Bíblia fala para a gente ter a mente de Cristo, com uma mente de Cristo, uma mente mais panorâmica, né? E todos esses povos anteriores, o pessoal que foi cativo da Babilônia, que foi cativo do Egito, que foi cativo do Império Persa, né? Que tiveram pessoas tão grandiosas como Esther, Mordecai, Neemias, Esdras, que fizeram a diferença e que levaram o povo a outro patamar, ainda que fossem poucas pessoas, e que eu creio, agora sou eu que estou falando, hein? Eu creio que o povo que foi, o pouquinho de povo, uma pequena porcentagem que saiu do Império Persa e voltou para Jerusalém, voltou para Israel, era exatamente aqueles que se reuniam em sinagogas. Por quê? Porque estavam com a palavra mais, vamos dizer, com mais vitalidade nas suas vidas, né? A palavra estava mais viva no coração deles. Esses compraram essa história, pagaram o preço, falaram, vamos voltar. Nós aprendemos, nós temos comércio, temos casa, temos tudo. Porque o Império Persa,
através das pessoas de Daniel, Esther, Mordecai. O Império Persa foi tão caridoso com o povo judeu, que o povo judeu era o único povo que podia ter propriedade, era o único povo que podia ter o seu próprio comércio, era o único povo que podia angariar lucro, era o único povo de todos os povos cativos. Então, quando o povo, assim, movidos no Espírito Santo, para voltarem para Israel, mesmo tendo toda a estrutura, com certeza foram as pessoas que liam a palavra, que tinham entendimento de quem era Deus. E quando eu até brinco que nós somos uma sinagoga, nesse sentido, né? Uma sinagoga virtual, porque nós estamos estudando a palavra, e isso nos faz o quê? Nos faz fundamentados, enraizados, todos os dias, ainda que nós conheçamos a Bíblia. Tudo isso que eu estou falando para você é de conhecimento geral, não estou falando nada demais, nada que você já não tenha ouvido alguém pregar, falar, ensinar, ministrar nas escolas bíblicas, nas escolas dominicais. Não, mas é uma coisa que a gente vai pensando e colocando diante do Senhor, porque a gente percebe que o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, e ele está definitivamente no controle de todas as coisas, e que os olhos não viram exatamente aquilo que o Senhor ainda tem para que você enxergue, para que você pense e para que você viva em nome de Jesus. Amém? Volta a palavra que eu li ontem, vou terminar de novo hoje. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Para nós, isso significa que quando houver a necessidade, quando estivermos dentro do tempo do Senhor, Ele se manifestará em todas as áreas da tua vida, em todas as circunstâncias, teu lar, tua família, os teus queridos, aqueles que são caros a você, viverão também a plenitude dos tempos, porque a plenitude dos tempos tem nome: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco pedidos, teus servos, cada família que está aqui, os nossos queridos, minha tia Rosália, a Eva, a minha tia Alzira, seus familiares, a Magda, ó Deus, em nome de Jesus, a Cida, e que o Senhor abençoe também cada um dos seus queridos, seus familiares, em nome de Jesus, o Vitor. O Senhor abençoe a sua casa, sua família, a Márcia, o Fábio, o Bispo Antônio, seus familiares, tua graça, tua glória, teu mover, em nome de Jesus, o apóstolo Josué, o Senhor se derrame, venha, Senhor, sobre nós, pastor Josué também, aqui de São Paulo, o Senhor se derrame, o Senhor se manifeste, o Senhor traga da tua glória, do teu poder, do teu mover. Ó Deus de maravilhas, visita os nossos familiares, os nossos queridos, a mãe, o pai, o marido, a esposa, os filhos, os netos, os avós, os nossos idosos, os nossos tios. Tua graça, tua glória se derramando, Senhor, tocando, visitando. Ó Deus, em nome de Jesus, visita os nossos corpos, o nosso organismo, as veias, as artérias, o coração, os músculos, os órgãos, os nervos. Senhor, em nome de Jesus, toca, visita, cura, traz a tua saúde, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Bispo Antônio, visita na sua saúde, a Gigi também, que está até médico fazendo consulta. Ó Deus, nós repreendemos essa infecção e declaramos o poder da vida, o poder da graça, da saúde. Ó Deus, nossos queridos que nós estamos colocando diante do teu altar, visita com a tua saúde emocional, os sentimentos, a alma. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos a depressão, a angústia, a aflição, a tristeza, o desespero, a solidão, e declaramos o mover da vida, o mover e o poder do Espírito Santo do Senhor,
que visita, que convence, que toca, que ensina, que manifesta da tua glória e da tua graça. E nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. Senhor, Deus de maravilhas, tenha misericórdia da nossa terra. Essa pandemia, essa infecção, já são tantos os enlutados. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com a tua graça, visita com o teu poder, cura, restaura, liberta. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão como nação, nós pedimos perdão, Senhor, da nossa transgressão, do nosso pecado como povo, e nós nos rendemos aos teus pés. Ouve tudo os céus, como diz a tua palavra, e venha ao nosso socorro, o nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Os escândalos que estão acontecendo a todo momento, e mais escândalos, principalmente nas secretarias de saúde dos governos estaduais e municipais, Senhor, que é uma vergonha. As pessoas estão roubando de valores que seriam usados nos hospitais, na saúde do nosso povo. Tem misericórdia, derrama do teu juízo, derrama da tua justiça, tem misericórdia do nosso povo. Vem, Senhor, com a tua interferência e altera, transforma, toca, retira, e ao mesmo tempo, ó Deus, nós te clamamos por aqueles que, a despeito de tudo e de todos os limitadores, estão lutando arduamente para que o teu povo, Senhor, seja restaurado, curado. Ó Senhor, profissionais de saúde e outros de outros lugares que estão fazendo a diferença, derrama-te sobre cada um deles. Nós te clamamos, ó Deus, como país, como povo brasileiro. Venha, Senhor, venha com a tua graça, e assim como nós estamos aprendendo, que hajam, Senhor, grupos de pessoas que estejam orando e clamando pelo nosso país, que enxergam todas as coisas, mas que ao mesmo tempo estão linkados, ancorados, impregnados da glória e do mover e da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, aonde você for, aonde você estiver, o Senhor esteja com você, porque a tua identidade espiritual não depende do local, de uma geografia, mas depende da tua conexão com Deus, depende do autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. E que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, especial, cheia da vida abundante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um beijo para vocês. Eva, Magda, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Bispo Antônio, um beijo para vocês aí do Facebook. Um beijo, tchau.